pessoal! Bom dia com alegria. É com o coração cheio de gratidão, de felicidade. Nós estamos aqui começando mais um sábado juntos para falar da palavra de Deus, da nossa jornada da Bíblia. Cada sábado nós temos um palestrante de um lugar diferente do país, de uma área de atuação diferente, para nós temos vários olhares, vários focos. E hoje nós estamos tendo aqui a honra, o privilégio, o prazer de receber esse amigo, empresário do Rio Grande do Sul, que vem com a filha de 14 anos. Nós já tivemos a Sofia aqui de 18. Olha o que Deus prepara para nós. Nós temos hoje aqui uma palestrante de 14 anos e tem intimidade na caminhada da Bíblia. Então, pessoal, eu chamo aqui com muito carinho e respeito pelo que essa família faz da palavra de Deus, Felipe Signor e Vitória. Sejam bem-vindos, meus amigos. Bom dia, pessoal. Tudo bem? É um prazer, Glória, estar aqui com você, com todo esse povo abençoado, numa manhã de sábado, né? Com muitos afazeres, com toda certeza todos têm, mas tirar esse tempo precioso para Deus é, sem dúvida, fantástico. Uau! Obrigada pelo seu sim. Eu sei da jornada da sua família, do tanto que vocês trabalham, vocês pararam a semana para estudar, para falar da palavra, porque vocês colocam Deus em primeiro lugar. Muito obrigada. Felipe, eu queria começar te perguntando, eu estou nesse jardim, você também, estamos aqui nessas oliveiras lindas, esse clima que nos remete à época de Jesus Cristo. Eu ainda não fui, mas eu sei que você já foi 2 vezes. Conta para mim como é que foi a sua experiência lá em Israel com essas oliveiras milenares. Certo. Sabe que foi um momento fantástico, né? A gente caminhar pelas histórias da Bíblia, né? Eu tive 2 oportunidades de estar lá. A primeira em 2019, a segunda em 2022, junto com a turma do Black Belt, com o Paulo Vieira, né? E 2019 foi um divisor de águas na minha história, na minha vida, na vida da minha família, porque antes mesmo de eu ir, a minha esposa ficou grávida, né? E logo na sequência nós descobrimos que a Gabriela, isso já no útero ainda, né? Da Marta, nós descobrimos que ela tinha mielomeningoncele. E para quem não sabe, a mielomeningoncele, ela causa paralisia cerebral, ela não permite que a criança caminhe, corra, brinque, tem uma vida normal, ativa, né? Muitas delas ficam num estado vegetativo. Bom, aí eu preciso falar de alguns sonhos e um pouco mais profundo nessa manhã, né? Dizer que talvez tenha pessoas aqui que estão nos escutando que parece que os seus sonhos estão mortos, parece que já não tem mais solução. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que para Deus existe solução sim. Para Deus, se você entregar para Deus os teus problemas, existe solução sim. E naquele ano eu tinha uma viagem marcada para Israel e eu não iria, então, para poder ficar com a Marta, né? Porque estava numa situação bem delicada. E ela me chamou e disse, amor, vai que eu sinto de Deus que você precisa ir. E naquele ano, então, eu fui. Chegando lá, a Marta ainda estava grávida. Chegando lá, nós conhecemos muitos lugares, inclusive esse lugar lindo, né? O Jardim do Getsemane, o Monte das Oliveiras, aonde todo olho verá o Senhor pisar com os seus pés no Monte das Oliveiras, na volta triunfal de Cristo. Mas o ponto que eu quero falar para vocês foi lá no Rio Jordão, no mesmo rio onde Jesus se batizou. Nós tivemos um momento ímpar com o Espírito Santo. E no momento em que eu me batizei naquele rio, eu olhei para o outro lado da margem, me veio algo na mente e no coração, passe a largo o Rio Jordão. E assim eu fui nadando ao Rio Jordão. Eu atravessei a nado o Rio Jordão. E quando eu me coloquei do outro lado, em cima de algumas pedras, alguns arbustos, que eu comecei a orar, eu pude notar que muitos homens e mulheres começaram a nadar também. Eram pessoas da mesma caravana. E quando eu comecei a orar, eles impuseram as mãos, eles vieram orar junto comigo. E a minha oração, Senhor, eu nada tenho, eu nada posso, eu nada sou, mas o Senhor o Senhor pode. E eu gostaria que o Senhor fizesse um grande milagre na vida da Gabriela. E nitidamente, como eu estou falando aqui com vocês, eu escutei a voz do Senhor dizer para mim, calma, vai ficar tudo bem. Isso que está acontecendo com ela é para glorificar o meu nome. E hoje, para a glória de Deus, a Gabriela tem 4 anos,
ela corre, ela caminha, ela brinca, ela pula, ela é inteligente demais, ela é forte, é corajosa, sabe? É destemida, chega a dizer, sabe? Porque a Gabriela, ela tem algo que é dela, sabe? E não tem como não glorificar a Deus por isso tudo, né? Então, quero dizer para você que nessa manhã, pode ser que tenha alguma coisa que está tirando teu sono, a tua paz, que está tirando daqui um pouco o teu sossego. Eu quero dizer uma coisa para você. Confie inteiramente no Senhor. Entregue a Ele o seu caminho e o resto, tudo Ele fará. Aqui está a Vitória, minha filha, com 14 anos, e acompanhou e passou por todo esse processo. Na época ela tinha 10 anos, de 10 para 11 anos. E naquela época, nós não tínhamos o que nós temos hoje, né? As condições de ter estudado com Paulo Vieira, né? Inteligência emocional. Então, muitas coisas a nossa casa sentiu, porque nós precisamos ficar muito tempo nos hospitais, cuidando da Gabriela. E eu glorifico a Deus, que Deus sustentou o nosso lar, a nossa casa. Glorifico a Deus, né, filha? Isso mesmo. Uau, fiquei arrepiada aqui, que emocionante. Obrigado por partilhar esse testemunho forte, porque quantas pessoas que estão aqui precisando ouvir essa mensagem. O que você já desistiu de pedir para Deus, porque você acha que é impossível? E o nosso Pai, tudo pode. Aquilo que é limitado para a medicina, para Deus não tem limite. Ele é o nosso Criador. Nossa, começamos já emocionados, entramos no clima muito forte. Só para que o pessoal entenda, a mielomeningoncele é uma má formação na medula, né? Então, o tubo neural, eu não tenho, né, especificação na área para falar, você pode falar melhor, mas desce os nossos neurônios, né, e eles devem ficar livres para quando a gente for crescendo e subindo também. Já nesse caso, ela tinha um combo, que era a mielomeningoncele, também o tubo neural estava preso a uma gordura, algo que não permitia que ela se desenvolvesse, sabe? E ver a mão de Deus agindo, porque a palavra de Deus, ela diz que a palavra de Deus, ela entra lá no fundo, lá na medula, lá no mais íntimo do ser humano. E eu presenciei isso. É tremendo. Eu, como médica, eu sei o tamanho do milagre pela ciência, porque eu, como ultrassonografista, eu via só sequela. Um caso desse de milagre, se ficar sem sequela, eu não conheço. Eu conheço pessoas de limitação, que não conseguem controlar os esfíncteres. Eu conheço casos de dificuldade de locomoção, por mais que tenham feito tratamentos e cirurgias, e não ficou normal. Então, você falar isso para nós, realmente, eu, como médica, eu sei o que é isso. Uau! Ai, começamos já emocionados. Meu amigo, vocês estão com a palavra para falar para nós de Samuel e de João, com toda a autoridade que vocês têm aqui nessa terra, que Deus enviou vocês para grandes missões. Certo, pessoal. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer, Ariane, por esse trabalho que você tem feito. Com toda certeza é um trabalho que vem do coração de Deus. Imagina ler a Bíblia em um ano, conhecer a história de Cristo em um ano, conhecer a história de Deus em um ano, sabe? O manual do proprietário. É tremendo. Parabéns mesmo. Parabéns a todos vocês que estão nesse projeto e que você não desista, tá bom? Eu gostaria de te convidar a que nós possamos fazer uma breve oração. E nessa oração, a palavra de Deus, ela diz que não é com palavras bonitas ou persuasivas, mas é pelo poder de Deus. E que nessa manhã, eu e você, nós possamos nos conectar com o nosso Pai. E que nós possamos nos conectar de todo o coração. Eu gostaria que, aonde você estiver, que nós possamos fechar os nossos olhos agora, fazer uma breve oração. Jesus, obrigado, Pai, por nós estarmos nesta manhã de sábado, falando e ouvindo da Tua palavra. O Senhor tem coisas grandes para dar ao seu povo, Pai. Direita os nossos caminhos, coloca sabedoria em nós, ó Pai. Que o nosso lar esteja estruturado em Ti, Cristo Jesus. Como a Tua palavra nos ensina, que nós devemos buscar a Ti primeiramente.
Como a tua palavra nos ensina em ser sacerdote do lar, ó Pai. Como a tua palavra nos ensina a ser bons pais. Em nome de Jesus, toca em cada um de nós, ó. Que o nosso coração possa estar aberto como uma terra bem arada. Que o nosso coração possa estar aberto agora, Pai, para ouvir a tua palavra, Deus. E que a presença do teu Espírito Santo caminhe conosco. Assim como Jesus disse, que o reino já está dentro de nós, ó Pai, e assim nós cremos, ó Pai, nós declaramos, Jesus, que a Ti é o reino, a Ti é a glória, a Ti é a majestade. Glorificado, exaltado seja cada lar, cada um que está ouvindo agora, Pai, e que o Teu nome seja exaltado em cada casa, glorificado em cada casa. E que cada pessoa que vai ouvir essa mensagem posterior, ó Pai, seja tocado da mesma forma, Pai. Porque a Ti é dado toda a honra e toda a glória, e o Senhor sabe de tudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos felizes nessa manhã. Vitória, então, gostaria de nos apresentar primeiro. Meu nome é Felipe Valderi Signor, sou filho de Deus, esposo da Marta Eichler Signor, pai da Vitória, do Emanuel e da Gabriela, 3 filhos abençoados, graças a Deus. Nós somos aqui da cidade de Tapera, Rio Grande do Sul, uma cidade bem pequena, e eu estou muito feliz mesmo de poder fazer parte disso. Vitória. Então, bom dia, eu sou a Vitória, e assim como o pai disse, a gente está muito feliz em poder fazer parte dessa missão. E eu queria falar um pouquinho, lá em João, capítulo 15, versículo 10 diz: quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço os mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Então, eu refletindo com o Senhor esse tempo, e ultimamente o Senhor vem me falando bastante sobre relacionamento. O que me chama a atenção nesse versículo é o verbo permanecer. E o Senhor me retratou muito em permanecer em Cristo. Permanecer em um relacionamento profundo, um relacionamento de intimidade, um relacionamento constante com o Senhor. E algo que eu venho refletindo bastante nos últimos dias é sobre a nossa paixão por Cristo. Sobre nós nos apaixonarmos por Ele. E eu refletindo e pensando, Senhor, por que às vezes nós não somos verdadeiramente apaixonados por Ti, Pai? Porque às vezes nós não somos verdadeiramente rendidos a Ti, Pai. E o Senhor foi falando comigo e Ele foi me retratando que às vezes nós nos movemos tanto por aquilo que o Senhor entrega, pelas profecias, e claro, isso é muito bom, porque o Senhor é misericordioso, essa graça se renova todos os dias. Amém. Só que o Senhor me fez enxergar um outro lado, que nós devemos nos mover por quem o Senhor é, pelo seu coração, por aquilo que Ele é, pela sua imensa bondade conosco, mas sim por aquilo que Ele é profundamente, pelo seu coração. Que nós possamos nos mover por aquilo que o Senhor tem dentro dele. Que nós possamos nos mover dentro do plano dele, do plano do seu coração para os nossos corações. E eu parando para pensar, e às vezes nós nos movemos tanto por aquilo que o Senhor entrega. E às vezes nós queremos mais, sempre mais. Só que o sacrifício mais que perfeito já foi feito lá na cruz. O sacrifício mais que perfeito já foi feito, o preço já foi pago. Para que o véu tivesse sido rasgado e hoje nós podemos ter um relacionamento de intimidade profunda com Cristo. E eu pensando, cara, como que nós aqui nessa terra não queremos buscar o Senhor e queremos viver uma eternidade junto com Ele? Sendo que em João 17, capítulo 17, versículo 3 diz: e a vida eterna é isto, que conheçam a Ti, o único Rei Salvador. Essa é a vida eterna. A vida eterna é conhecer a Cristo.
A nossa maior missão aqui nessa terra é conhecer mais o Senhor. E, cara, todos os dias nós vamos ter algo novo para conhecer. Porque o Senhor é muito grande, Ele é muito grande, Ele é fundo, Ele é profundo. Então, por mais que nós busquemos todos os dias, sempre terá algo muito maior para nós conhecermos ainda dele. E o Senhor hoje nos chama para nós termos um relacionamento de intimidade mais profundo com Ele. Um relacionamento mais comprometido com o Senhor, de constância. Porque o Senhor, Ele tem a atitude de nos entregar bênçãos, de nos entregar aquilo que nós desejamos, de fazer, de nos ajudar e estar sempre conosco. Ele teve a atitude de obedecer o Pai e descer na terra, vir de carne e osso e pagar o preço por nós. Só que nós também devemos tomar uma atitude. Nós também devemos tomar a atitude de querer se relacionar com Cristo. De querer ter um relacionamento mais profundo. Porque isso só é uma atitude que nós podemos tomar. O Senhor, o que Ele pode fazer, Ele já faz por nós. Que é nos abençoar, nos entregar as bênçãos. Mas nós devemos também tomar uma atitude de um posicionamento, dizer, não, Senhor, eu quero viver um relacionamento de intimidade contigo. Senhor, eu quero viver um relacionamento de intimidade, eu quero viver uma vida totalmente rendida aos teus pés. Assim como aqui nesse versículo diz, que quando nós obedecemos, nós permanecemos no amor de Cristo. Isso me faz muito lembrar da história de Abraão, quando o Senhor pede para Abraão entregar o único filho do qual ele realmente amava. Abraão já tinha um filho, Ismael, mas Isaque era verdadeiramente o filho qual Abraão amava. Então o Senhor pede para Abraão entregar o seu filho, do qual ele realmente amava, como sacrifício ao Senhor. Então, isso me ensina que a maior forma de nós demonstrarmos o nosso amor a Cristo é obedecendo aquilo que Ele nos ordena. É obedecendo os seus mandamentos. Nós temos uma Bíblia inteira onde nós aprendemos como viver nessa terra. Como viver segundo o coração de Cristo, como viver segundo a palavra dele. Então, que nós possamos ser assim como Abraão, obedecer e transparecer o amor de Cristo através da obediência. Que Abraão, ele decidiu. Não, a Bíblia nos conta que quando o Senhor pede para Abraão entregar seu único filho, Isaque, do qual ele realmente amava, os versículos vão falar que logo pela manhã, Abraão pegou seu filho e foi para entregá-lo como sacrifício. Então, Abraão, eu imagino que nem pensou duas vezes ao fazer isso. Porque ele sabia que o Senhor é bom e o Senhor teria algum propósito com isso. Então, Abraão, logo pela manhã, foi para entregar o seu filho como sacrifício. Só que como o Senhor é tão bondoso e sua misericórdia se renova a cada dia, o Senhor não deixou que Abraão passasse por esse sufoco de perder um filho. Mas o que o Senhor se contentou foi com a obediência de Abraão. Porque o mais incrível nessa passagem não é Abraão ter que entregar o seu filho, mas sim Abraão ter obedecido. Porque eu imagino que, assim, se você que está assistindo tem um filho, você não entregaria ele para morrer. E Abraão, ele não pensou nem duas vezes e fez o sacrifício. E assim nós também podemos nos remeter lá no Novo Testamento, onde Deus envia seu único filho para morrer por pessoas que tracam ele, que negligenciam a presença dele. Que nós possamos aprender a renunciar às nossas vontades, renunciar a amizades que nos afastam dele, renunciar a lugares que nos afastam dele, para cada dia nós estarmos mais perto do Senhor, para cada dia nós estarmos mais perto do plano de salvação que o Senhor tem para as nossas vidas. Sim. É tremendo, tremendo. E existe uma palavra que diz que quanto mais perto de Deus eu estou, menos de milagre eu preciso. Então, quando a gente está perto do Senhor, menos milagre nós precisamos. E remetendo a Abraão, Abraão sacrificou o seu filho, né? E não foi preciso sacrificar, né? Quem conhece a palavra sabe,
mas pela obediência ele sacrificou. Deus, através disso, Deus deu a Abraão uma grande descendência. Ao homem que não podia ter filhos, através da sua esposa, né? Deu uma descendência, tantos quanto a areia da praia, quanto as estrelas do céu. Olha só. E agora, fazendo um link com Abraão, quero falar sobre Ana. Ana também não podia ter filhos. Só que Ana subia ao templo e chorava ao Senhor, aos pés do Senhor. Por 25 anos, Ana sofreu, foi humilhada por não poder ter filhos. Mas ela estava no lugar certo, falando com Deus, no lugar certo, com a pessoa certa, falando com Deus, pedindo um filho. E ofereceu o seu filho, Samuel, a Deus. Bom, eu quero falar um pouquinho sobre Samuel. Samuel, o filho prometido a Deus, o filho da oferta a Deus. E olha só, Ana, porque ofertou ao Senhor seu filho, Deus deu 5 filhos a Ana. E todos eles, levita, juízes, profetas. Olha só que tremendo. Porque você pode gerar filhos aonde você quiser, mas os filhos prósperos serão feitos no lugar certo. Ana estava no lugar certo. Penina não estava no lugar certo. Ana estava. Ela estava pedindo filhos a Deus lá no templo, orando a Deus lá no templo, chorando aos pés do Senhor. E agora vem Samuel, um homem que ungiu a Davi, um homem que lá no versículo 15 de 1 Samuel fala para Saul matar os amalequitas, e eu quero que você entenda essa palavra. Quem são amalequitas, os adoradores de Amaleque, ou Maloque, como você queira pronunciar? Lá no capítulo 15, Saul, ele não faz aquilo que Deus tinha ordenado. Ele não mata os amalequitas. E com isso, ele perdeu o trono. Porque toda vez que a nossa cabeça cresce, a coroa cai. Eu vou repetir. Toda vez que a nossa cabeça cresce, a coroa cai. Ou seja, toda vez que nós nos achamos grandes, toda vez que nós nos achamos maior do que os nossos irmãos, do que alguém, a coroa cai. E assim aconteceu com Saul. Mas o que eu quero falar para vocês é no capítulo 30. E eu quero ler alguns versículos para que você entenda. Lá no capítulo 30 de 1 Samuel, diz assim: Davi vence os amalequitas. Quando Davi e seus homens chegaram a Ziclac, no terceiro dia, os amalequitas haviam atacado o Negueb, devastando e incendiando a cidade de Ziclac. Tomaram como cativo todas as pessoas que lá estavam, mulheres e homens adultos, jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas o levaram consigo quando decidiram a seguir o seu caminho. Logo que Davi e os seus homens chegaram à cidade, observaram que ela fora totalmente queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e filhas tinham sido sequestrados. Então Davi e todos os que estavam com ele prorromperam em exclamações de horror, brados de dor e pranto, e choraram até se esgotarem as lágrimas. Presta atenção. As 2 mulheres de Davi, da mesma forma, haviam sido levadas presas. Ainoã, da cidade de Jezrabel, e Abigail de Carmelo, a que fora esposa de Nabal. Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas que falavam em apedrejá-lo. Davi, entretanto, encontrou ânimo em Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor seu Deus. Então declarou Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: Rogo-te, traze-me depressa o efode, colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor, olha só, Davi perguntou ao Senhor: perseguirei a esse bando de invasores? Alcançá-lo-ei? E a resposta de Deus foi: sim, persegue-os, porque certamente os alcançarás e libertarás os prisioneiros. Essa palavra, ela tem uma profundidade gigante. Porque no capítulo 15, Saul não fez o que Deus tinha ordenado.
Saul tinha poupado a vida dos amalequitas. E nessa história eu quero que você entenda quem são os amalequitas. Amalequitas é um povo que adora a Moloque. Moloque aqui é traduzido como o próprio inimigo das nossas vidas, das nossas almas. Ao ponto deles entregar em sacrifício vivo seus filhos. Eles matavam os seus filhos, tiravam todo o sangue dos seus filhos para dar em sacrifício a Moloque. E agora eu quero que você entenda que o inimigo das nossas almas, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele não brinca. E é por esse motivo que Deus tinha ordenado a Saul matar esse povo, exterminar com esse povo. E aqui ele simboliza o inimigo das nossas almas. Como Saul não fez, lá no capítulo 30, agora, os amalequitas voltam. Davi já tinha ido à luta com mais 600 homens, e quando Davi volta para a sua cidade, encontra a sua cidade arrasada. Os amalequitas haviam entrado nesta cidade, tinham exterminado com todas as casas, porque quando ele vem para matar, roubar e destruir. Lembra que eu falei? Eles tacaram fogo em tudo, eles destruíram tudo, pegaram os idosos, as esposas, os seus filhos, os sequestraram e foram levados ao cativeiro. Agora eu quero que você entenda algo. Davi volta para essa cidade com mais 600 homens. E a palavra de Deus diz que quando eles chegaram e viram tudo o que tinha acontecido, eles se colocaram no chão a chorar, até não ter mais lágrimas, de tanto chorar. Gritos de horror, porque perderam tudo. Tudo, tudo, tudo. O grande Davi, que outrora cantavam, que Saul matou milhares, mas Davi matou centenas de milhares, dezenas de milhares, agora ele se vê numa situação difícil, porque os seus próprios seguidores, seus próprios amigos agora têm ideia de apedrejá-lo. E eu quero trazer para a minha vida e para a tua. Tem muitas pessoas que só estão esperando uma falha minha e tua. E por vezes, nós nos colocamos nessa situação. Por vezes, nós esperamos a falha das pessoas para falar mal, apedrejar. E assim também, pessoas esperam a nossa falha para isso. E eu entendo que existe um tratamento de Deus nessa manhã, na minha e na tua vida, para que nós possamos ser homens verdadeiros, homens de Deus, mulheres verdadeiras que tomam conta da sua casa e dizem: ei, eu não tolero mais amalequitas na minha casa, eu não tolero que nada de ruim entre aqui. E para que eu e você entenda, nesse exato momento, a palavra de Deus ela diz assim, mas Davi teve ânimo em Iavé. E aqui eu quero frisar algo para você e para mim. Ânimo. Eu não sei o que você está passando, quais são as suas dificuldades, qual é o momento da sua história. Eu não sei o dia de amanhã, mas eu posso te garantir que se você estiver ânimo em Deus, você vai se retirar do chão, do choro, e você vai tomar uma atitude. Porque o que Deus espera de mim e de você é uma atitude. Uma atitude. E aqui Davi teve uma atitude. A primeira foi ter ânimo no Senhor. Buscar forças aonde não tinha. Para poder se colocar de pé, sobre os seus pés. Dizer, tragam-me a veste sacerdotal agora, porque eu preciso falar com Deus. E Abiatar, filho de Ameleque, rogo-te, traze-me depressa o efode, colete sacerdotal. E Abiatar o trouxe a Davi. Qual foi o próximo passo que eu entendo que eu e você devemos fazer? Falar com o Senhor. Ei, tá passando por alguma dificuldade? Tá recebendo algumas pedradas? Escute bem. Não é com o teu vizinho, não é com a tua vizinha, não é com o seu colega de trabalho. Faz como Davi. Davi falou com Deus. E assim eu e você precisamos falar com Deus. Davi pergunta a Deus: Senhor, adianta eu ainda ir atrás deles? Será que eu consigo buscar nossos familiares? E a resposta foi sim, persegue-os, porque certamente os alcançará e libertarás os prisioneiros. Quando Davi se anima
coloca o colete sacerdotal, fala com o Senhor, o povo começa a lembrar, calma, esse é Davi, calma, esse é Davi. Quem já queria apedrejar, só porque ele teve ânimo, já parou com isso. Já parou com essas práticas, com esse desejo de querer apedrejar. Calma aí, vamos estar junto com o nosso líder, sabe? Então, existem momentos que você pode estar no chão, mas se anime, se coloque de pé, porque você vai precisar ajudar muitas pessoas. E só pode ajudar as pessoas quem está de pé. Só pode ajudar a levantar pessoas quem tem força para levantar. Quem tem ânimo, e de preferência, no Senhor. Ânimo no Senhor. E quando Davi pega esses 600 homens, ele vai em busca dos seus familiares. Só que chegando perto de um ribeiro, 200 homens desse não conseguem nem atravessar esse ribeiro de tão cansado, porque eles já estavam vindo de uma guerra. Chegam lá, a sua família sequestrada, 200 homens desses 600 não conseguem passar. E o mais interessante é que Davi permite que eles fiquem lá, e Davi pega esses 400 homens, passam o ribeiro, e logo na sequência, quem que eles acham? Olha, Deus, ele é maravilhoso e perfeito. Eles acham um jovem egípcio. Esse egípcio fazia 3 dias que os seus senhores, os amalequitas, os adoradores de Maloque, abandonaram ele porque ele estava doente. E ele ficou lá para morrer. Porque o inimigo das nossas almas é assim. Ele parece amigo, mas não é. Ele só veio para matar, roubar e destruir. E deixaram esse jovem egípcio lá. E quando eles acharam esse jovem egípcio, Davi não paga o mal com o mal. Davi manda dar água e comida para ele. E após algum tempo, ele tomando água e comendo, já faziam 3 dias que ele estava fraco, porque não comia, não tomava água, e debaixo do sol, vocês imaginam como é. Ele começa a voltar, a acordar, né? E Davi questiona ele. Eu gostaria de saber aonde estão os meus familiares. E olha só que coisa maravilhosa que eu aprendo aqui. Tem pessoas que foram usadas, muitas vezes, para fazer coisas erradas para você. Mas Deus tem o poder de restituir, fazer com que essas pessoas te levem até o caminho correto, que te mostram o caminho do sucesso, o caminho de onde estão aquilo que você busca. E nesse caso, Davi buscava sua família. Esse jovem egípcio disse, Senhor, se eu te falar onde é, você não vai me matar? Não, não vou te matar. E esse jovem aponta o caminho, e a palavra diz que quando Davi chegou com mais 400 homens, aquele povo fazia uma grande festa. E os seus filhos e filhas, seus idosos, suas mulheres, estavam todas cativas. E Davi teve uma ideia. Bom, vamos deixar passar a noite e na manhã desse dia nós entramos em combate. E assim foi feito. A palavra ela vai falar que Davi entrou com esses 400 homens e conseguiu resgatar todos que ali estavam. E eu quero dizer uma coisa para você. Talvez eu vou dizer para pessoas que perderam a sua família, pessoas que estão passando por processo de separação, pessoas que estão passando por um processo que necessitam ouvir essa palavra. Eu quero dizer para você que tudo que o inimigo roubou ou tentou destruir, Deus tem o poder de restituir. E a minha oração nessa manhã e o meu desejo é que ele restitua 1000 vezes mais na tua história. Mas o mais bacana que eu entendo é que pessoas, elas estavam no mesmo propósito. Elas tinham um propósito de ir buscar os seus entes queridos. Elas tinham um propósito de estar buscando eles. E eu quero dizer para você, sabe, que talvez até cansado, não conseguiu ir, ficou lá no ribeiro, aqueles 200 que ficaram no ribeiro. Eu quero deixar essa palavra para você, que talvez ficou cansado e que se acha no momento não oportuno da vida, eu já estou numa idade que eu não tenho mais força para isso. Talvez você tenha ficado junto com aqueles 200 lá. Existe que até hoje está escrito nas leis de Israel
sobre o despojo de Davi. Homens que queriam ter ficado com mais do que aqueles que ficaram no ribeiro. Mas Davi, tomado da presença de Deus, disse: não, nós vamos devolver os seus filhos também, suas esposas também. Tudo que era deles vai continuar sendo deles. Não é porque eles não lutaram que eles não vão ganhar. Sim, eles vão ganhar, porque eles estão conosco. Só eles estavam cansados. Então eu quero dizer para você que se acha cansado, que acha que não tem força para continuar e para seguir, não. O que é teu, ninguém vai tomar. Mas saiba que os amalequitas, que aqui simbolizam o inimigo das nossas almas, ele vai fazer de tudo para nos tirar o plano de salvação de Deus. Por isso que para a amalequita é o único povo que Deus diz para exterminar. E assim nós temos que ter a plena convicção de que o inimigo das nossas almas nós temos que exterminar da nossa vida, da nossa história. A palavra de Deus diz que se o teu olho te faz pecar, é preferível tu arrancar e entrar com um olho só no céu do que não entrar com os dois. O que eu quero dizer? O que tem feito você pecar? É o teu celular? É a falta de tempo para a família? O que está te fazendo pecar? Será que são as horas bar? O que tem feito você retroceder? Porque a maloca, ele não brinca. Ele não entra para apenas assustar. Ele quer matar, roubar e destruir. Eu sei que é uma palavra um tanto quanto dura, mas se nós entendermos isso, nós vamos buscar força para sair disso tudo. E quanto mais perto nós estamos de Deus, menos milagre nós precisamos. Você está entendendo? Deus é Deus de milagre. E Deus é Deus que quer ser adorado. Quando a minha filha estava falando sobre adorar a Deus por quem Ele é, não pelo que Ele faz, eu me lembro da história de Zaqueu. Lá em Lucas 19 fala sobre Zaqueu, sabe? Que muitos até então buscavam Jesus para que Jesus fizesse uma cura. Senhor, vai lá em casa, cura minha filha. Senhor, cura-me, eu sou cego, sabe? Zaqueu não, ele só queria subir numa árvore para ver quem era Jesus. E aí me vem a palavra dizendo assim, Jesus parou debaixo da árvore, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce dessa árvore que me convém eu entrar na tua casa. Muitos convidavam Jesus para Jesus ir fazer um milagre. E Jesus vai. Mas nesse caso é Jesus convidando Zaqueu para que ele pudesse entrar na casa de Zaqueu. Fazer morada no coração de Zaqueu. Tá entendendo? É perfeito, né, filha? Sim. E quando o pai falou sobre Ana, que Ana ela estava no lugar certo e falando com a pessoa certa, me veio em minha mente a história de Marta e Maria. Lá em Lucas, capítulo 10, do versículo 38 em diante, que vai falar sobre quando Jesus vai na casa de Marta, Maria e Lázaro, 3 irmãos. Então, Jesus entra lá e Marta, por ser comum daquela época, e eles respeitarem muito a hospitalidade, ela vai e faz os afazeres de casa, assim como era o que a mulher deveria fazer, e para recepcionar bem a visita, porque era Jesus na sua casa. Mas Maria, ela escolhe a boa parte, assim como no versículo 41 diz. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Então Maria, ela escolheu a boa parte. Ela estava no lugar certo, aos pés de Jesus, e falando com a pessoa certa. E aqui, o que vem muito em minha mente é que somente uma preocupação é necessária. A preocupação de estarmos aos pés de Jesus. Às vezes, nós estamos com a nossa cabeça cheia de coisas, assim como Marta. Marta não estava aos pés de Jesus porque a sua cabeça estava cheia de preocupações. Marta, ela colocou as preocupações acima de Jesus. Marta colocou aquilo que afligia ela, as preocupações de
eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que servir bem Jesus. Mas botou isso acima de estar com ele. E existe uma boa parte, e sem ela todas as outras não fazem sentido. Se nós não estamos aos pés de Jesus, nada ao redor, nada da nossa vida vai fazer sentido se nós não estarmos aos pés de Jesus. O serviço, porque o servir é muito lindo, mas o serviço não vai fazer sentido se antes não houver uma contemplação ao Senhor. Se antes não houver uma contemplação a Cristo, uma contemplação por quem Ele é, pela grandiosidade que o Senhor é. O trabalho passa, os estudos passam, família vai passar um dia, tudo aqui nessa terra vai passar. Mas uma coisa que vai durar é o nosso relacionamento com Jesus. Uma coisa que nós vamos levar quando nós morrermos vai ser aquilo que nós fazemos para Cristo. Porque esses bens, é muito lindo nós termos aquilo que é de melhor dessa terra. Porque o Senhor nos ensina a nós buscarmos aquilo que há de melhor aqui. Mas nós não devemos nos esquecer daquilo que é mais importante do que todas as outras coisas, que é estar aos pés de Jesus. Então, assim como Ana estava no lugar certo, falando com a pessoa certa, Maria também estava no lugar certo, falando com a pessoa certa. Que nós possamos estar no lugar certo, que é aos pés de Cristo. Que é aos pés dele, onde nós vamos entregar todas as nossas preocupações. E uma coisa que, às vezes, nós estamos pensando, meu Deus, eu não escuto mais a voz do Senhor, eu não escuto Ele falando comigo, eu não escuto o Senhor falando algo. Mas, às vezes, nós estamos com a nossa cabeça tão cheia de preocupações, de aflições, de coisas que nos afligem, que isso vai por cima daquilo que o Senhor está falando. Às vezes o Senhor só quer que nós fiquemos em silêncio, quietos, porque Ele está sussurrando no nosso ouvido. Só que Ele precisa que a gente fique em silêncio um pouquinho para escutar aquilo que Ele quer. Só que às vezes a nossa cabeça está tão preocupada com outras coisas, está tão preocupada com, eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha escola, eu tenho a minha faculdade, eu tenho tantas coisas que eu não tenho tempo para o Senhor. É muito sério isso. Imagina, nós não temos um tempo, 10 minutinhos do nosso dia para estar com Cristo. Sendo que Ele morreu por nós. Ele está todo o tempo, em todo lugar, disposto a nos tocar e a conversar com nós, a estar com nós. Então, que nós possamos estar no lugar certo, que é aos pés de Cristo. É estar derramados na verdadeira fonte, na fonte de águas vivas, da qual nós bebermos, nós nunca teremos sede. É verdade. Então... Aleluia. E é tão bacana que o livro de Samuel fala sobre reis, né? E eu entendo que ninguém nasce rei. Ninguém nasce rei. Agora mesmo nós vimos, né? É necessário um morrer para que o outro tome o trono, né? Então ninguém nasce rei, no máximo nasce príncipe. É assim, não é? Mas, bem, eu quero falar de um que nasceu rei. Nosso único rei. Rei Jesus. E esse rei foi humilde. Ele nasceu numa manjedoura. Numa manjedoura. E é por esse motivo que quando ele foi crucificado, colocaram sobre a cabeça dele uma coroa escrito Rei dos Judeus. Como uma sátira, como tirando sarro dele. E aí ele sobe aos céus agora. E agora ele já não é mais rei. Agora ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É por isso que eu e você precisamos entender que o nosso Jesus é quem reina e vive para todo sempre. E sabendo disso, nós vamos entender e tirar a melhor parte de cada texto da Bíblia. Nós falamos aqui sobre os amalequitas, que é o inimigo das nossas vidas. Nós temos que nos afastar, matar de vez. Falamos aqui sobre adorar a Deus sobre todas as coisas, não pelo que Ele faz, mas sim por quem Ele é e o que representa na nossa história, na nossa vida, na nossa família, na nossa trajetória. Então, nessa manhã de sábado, eu vejo que a mesa está posta, sabe?
E é tão maravilhoso a gente desfrutar de uma mesa onde fala sobre Deus, nos orienta, nos capacita, nos traz direcionamento. E isso tudo é possível, né? Porque, Ariane, Deus colocou isso no teu coração. Deus colocou isso no teu coração. Pessoal, tem um probleminha na internet do Felipe e da Vitória, mas eles já estão voltando. Quantos ensinamentos nós tivemos aqui, várias fichas caindo para mim. Quero agradecer aqui todo o time da Fazendão que está presente, através do nosso diretor de Controladoria e Finanças, Valquimar, Marcos Leal. Voltou. Você está aí na fábrica, né, meu amigo? Eu estou escutando uns barulhos aí no fundo. Dá para escutar? Ah, sim, nós estamos na fábrica, na indústria aqui. O trabalho é bom demais. Onde eu parei? Você lembra? Você estava falando aqui de Jesus Cristo, que da coroa, da sátira. Ah, sim. Desde a parte que eu falei que hoje ele subiu aos céus e ele já não é mais rei, mas é rei dos reis Sim, e senhor dos senhores. Sim. Ah, perfeito. E, na verdade, agora eu estava fazendo um fechamento, dizendo, Ariane, que é tão bom ver, né? Quando a pessoa ouve a voz do Senhor e faz o que o Senhor quer, né? E é por isso que eu quero te parabenizar mais uma vez, tá, Ariane? Porque veio ao teu coração, você está fazendo e está transbordando na vida das pessoas. Isso é tremendo. Num sábado de manhã, a gente se alimentando de uma mesa farta, assim, sabe? É fantástico. Amém. Parabéns, viu? E eu só consigo porque eu tenho vocês, eu tenho os meus amigos que têm esse conhecimento, porque eu tenho a vontade, eu tenho a sede, mas me falta o conhecimento. E vocês vêm com esse conhecimento da palavra. Eu tô faltando para mim 45 dias para terminar minha Bíblia. Eu tenho contagem regressiva. Porque a hora que eu terminar vai ser um romper muito forte dessa maratona. E é realmente uma maratona que nós estamos fazendo. Mas quantas maratonas nós fazemos? Então, nós estamos fazendo mais essa maratona. Depois nós vamos aprofundando. Eu falo que a gente não consegue nem dar um mergulho profundo na palavra. Porque nós vamos maratonando, né? Lendo todo dia, micrometa. Mas a gente Deus vai pegando a gente no meio do caminho. Você fala assim, não, mas eu estou muito acelerado, eu estou lendo muito acelerado, parece que eu estou lendo quase que um livro. Mas Deus vai pegando a gente no meio do caminho. Hoje aqui eu estou encantada. Quantas fichas? Essa da cabeça, quando a cabeça cresce, a coroa cai, já anotei, viu? Já anotei, tem que ler todo dia, tomar muito cuidado. Quero agradecer a todos que estão aqui também. Nós estamos com um grande número nas redes sociais, todos conectados, mas quem consegue aparecer aqui são apenas 10. Quero agradecer a presença da Patrícia, do Xaxim, do Cássio, do Ítalo, que estão conosco aqui todos os sábados, firmes e fortes. Que maravilha. Agradecer também a dona Neuza, o seu Demir, fazendo vários comentários, meu amigo Cássio Matos. Pessoal, esse programa está dando vários testemunhos de vidas transformadas. Eu queria que vocês começassem a abrir a boca, mandem vídeos, façam declarações do que está acontecendo na vida de vocês com essa palavra. E de todo mundo para nos seguir nas redes sociais. Nós estamos quase com 1.000 pessoas. Eu que não tinha Instagram, por crenças, eu abro o Instagram para falar da palavra de Deus e agora já está com quase 1.000 pessoas. Então, quando é da vontade de Deus, a obra ela acontece de maneira fácil, de maneira leve. E hoje aqui, caíram várias fichas aqui para mim do que eu tenho que fazer na minha vida. Atravessar esse Rio Jordão a nado. Enquanto eu não chego lá, eu vou mentalmente atravessando o meu rio, passando para outra margem. E o que eu tenho que fazer no meio do caminho para conseguir chegar do outro lado do Rio Jordão? Qual que é o processo que eu tenho que viver para que isso tudo aconteça nas nossas vidas? Que lindo. É com a palavra aí, meu amigo. Continua que eu adoro ouvir. Estou muito feliz aqui, estou me deliciando com toda a minha sede. Perfeito. Eu vou deixar a Vitória, então, trazer mais uma palavra que então caiu a internet, né? Vou deixar ela falar, então. Mas algo que eu acho que é bom nós ressaltarmos que não só o pecado nos afasta de Deus, mas também as bênçãos que Ele nos entrega. E o dia que o Senhor falou isso para mim, eu fiquei pensando, mas como assim, Senhor? Se é o Senhor que nos entrega. Mas às vezes nós estamos contemplando tanto aquilo que o Senhor nos entregou, que nós esquecemos de contemplar quem nos entregou. O provedor.
Está Nossa, contemplando a provisão, mas não exatamente. contemplando o provedor. Foi assim que o povo lá no Egito, né? Quando eles saíram do Egito, estavam lá no deserto e Deus mandou o maná. Tinham muitos que pegavam aquele maná e esse maná, e já outros agradeciam o provedor do maná. Então tem uma grande diferença, né, em adorar o provedor e não a provisão. Exatamente. Então, que nós possamos adorar, assim como o Pai falou, o provedor, aquele que nos entrega as nossas bênçãos. E que nós não centralizemos aquilo que ele nos entrega, mas sim ele, que ele seja o centro das nossas vidas. E a boa notícia é que, assim como o Pai disse sobre Jesus Cristo, que ele está lá no céu agora, a boa notícia é que ele não vai ficar lá para sempre. E ele vai voltar para buscar a sua igreja. Buscar o seu povo zeloso e de boas obras. Porque tem duas, eu vou falar assim, duas matérias que Jesus veio ensinar. E ele diz assim: aprendei de mim que sou manso e humilde. Será que nesta manhã nós podemos levantar nossa mão para os céus e dizer: Senhor, eu quero levantar minhas mãos sem contenda. Senhor, eu quero levantar minhas mãos sem ira, sabe? Ser manso e humilde. Porque o oposto de humildade é ser orgulhoso. Se ser humilde é ser como Jesus, ser orgulhoso é como quem? Sabe? Se o oposto de mansidão, aqui no Rio Grande do Sul nós chamamos e nós temos uma expressão que é faca na bota. A pessoa faca na bota, que do jeito que vem, vai, e porque falou assim, eu também vou falar, porque eu não posso ser menos, sabe? Então, se Jesus está nos ensinando a ser manso, quem não é manso é parecido com quem? Sabe? Então, nós precisamos aprender isso, ser manso e humilde, para que nós possamos passar por essas duas matérias que Jesus vem ensinar, para que nós possamos ver a glória dele. Né? E, Ariane, eu fico muito feliz, sabe, de poder estar participando aqui, saber que tem pessoas aí do outro lado do Brasil, né? E logo, logo do outro lado do mundo, tá? Eu tenho certeza. Amém. Amém. Imagina, a gente está conectado aqui com algo que Deus nos permite, né? Para estar falando sobre o amor dele. Maravilha, maravilha. E nós já tivemos palestrantes, igual aqui está assistindo também, a Débora Simoni, que já foi palestrante nossa aqui, que é a arquiteta mais famosa do Tocantins, uma mulher super humilde, está aqui o tempo todo assistindo, tanto conhecimento que ela tem, ela com a humildade dela aqui, assistindo. Sua família inteira, eu acho que está aqui. Signor tem vários, Maia, Eduardo, todos conectados aqui com a gente. A minha avó, de 83 anos, que é leitora da Bíblia, lá em Goiás, está assistindo. Nós estamos com pessoas esparramadas por todo o Brasil, o pessoal da X7 Agroinvestimentos, doutora Emílio, doutora Demir, doutora Lisa Pena, psiquiatra, doutora Denise, a doutora Ana Paula Aquino, todos aqui fortes, com sede, todos têm o mesmo intuito, sede de ouvir a palavra. E como nos enche, como nos alimenta, que gostoso, quão forte foi tudo que nós vivemos aqui hoje. Nós estamos perto do final. Eu vou abrir aqui a palavra para ver se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Só os 10 que estão aqui com o rostinho que podem perguntar. Os outros vão ter que fazer pergunta no chat para a gente poder ler, colocar aqui na tela para ler. Se não, nós vamos caminhar para uma oração final. Você fez a abertura, a Vitória poderia fazer o fechamento. Eu estou encantada com essa menina. Encantada! Que sabedoria que vem do Espírito Santo, Vitória. Uau! Eu fico tão feliz porque é uma nova geração. Então, assim, o pessoal gosta muito de falar, Dona Zilá está aqui também, maravilha, minha amiga. Eu fico encantada, porque é o seguinte, o pessoal condena muito essa geração. A geração está perdida, 95% tá, mas tem 5% de Vitória, Signor, tem 5% de sofrimento. Oi. Só para você entender, de todos os discípulos, por que Jesus só falou para João, vai e pague o que, dê a César o que é de César, pague os impostos? Porque naquela época só tinha que pagar imposto pessoas acima de 18 anos, Jesus e João. Ou seja, os outros eram tudo abaixo. Deus, quando quer manifestar algo em uma nação, ele vai escolher os jovens. É tremendo, tá? Então existe uma geração
que não está se corrompendo aos males do mundo. Existe uma geração que está dizendo não aos amalequitas. Você está entendendo? Isso é fantástico, cara, e nós precisamos dar mais força ainda para essa geração. Você faz um trabalho muito bonito com jovens aí, né? Eu sei que você trabalha empreendedorismo com eles também. Eu fico muito feliz de saber que a geração está sendo salva, porque se poucos se levantarem, o efeito é manada. Então, se Vitória se levantarem, quantos vão atrás da Vitória, pelo exemplo dela, seguindo, inspirando no que você está fazendo? E para mim, é muito forte ver isso, é uma alegria enorme. Acho que todo mundo está aqui encantado, comentando, porque que conhecimento da palavra. E eu tenho até vergonha de pensar com meus 14 anos o que eu sabia da Bíblia. Ai, que vergonha! Se eu ainda estou na caminhada hoje com quase 40, o quão eu ainda tenho que aprender. Mas ainda bem que vem você e se levanta. E vai Sabe, Ariane, que ontem nós tínhamos um momento de oração, de comunhão com Deus, de louvor, lá no sítio que nós temos próximo da cidade, sabe? E aí nós estávamos em uns 20, 25 jovens, né? A gente é líder de jovens aqui, né? Então, nós estávamos lá louvando a Deus, e aí depois eu saí, a Vitória ficou junto com eles lá, e aí eu passei no centro da cidade, e o centro da cidade estava cheio de jovens, alguns bebendo, sabe? Estavam ali, sabe? E eu olhei para Marta, a esposa, e falei, não tem como não louvar a Deus, né? Agradecer a Deus por Deus dar consciência para os jovens que estão lá adorando a Ele. Depois eu posso mandar um videozinho, tava muito legal. De ontem. Ai, manda pra gente partilhar aqui no nosso grupo. Se a gente puder postar no Instagram, melhor ainda, porque são as escolhas, né? O que você vai fazer sexta-feira à noite? Você vai vai pro boteco ou você vai louvar a Deus? E todas as escolhas, no final, tem uma recompensa. E recompensa que você vai buscar no boteco. E que recompensa você vai buscar? Louvando a Deus no meio dos jovens. Deus, ele é muito bom, né? Que ele deixa você plantar tudo que você quer. Mas ele é muito justo que você vai colher aquilo que plantou. Então, o que você está plantando? É o que eu digo para a Vitória. O que você vai plantar com 14 anos, você vai colher no futuro. Plante coisas boas, né? É sobre isso. E fala para nós, que idade você começou a plantar essa semente? No ventre? Como é que foi? Ensina para nós o que você fez aí, você e a Marta, filho, por favor. Vitória já diz o nome, né? Vitória. Então, há 15 anos atrás, quando eu conheci esse Jesus maravilhoso, nós casamos e a nossa primeira filha foi a Vitória, né? Então, eu colocava a mão assim na barriga da Marta e nós orávamos, pedindo que Deus nos desse uma filha abençoada, que o mundo não tivesse força sobre ela e que ela pudesse ser uma líder de jovens, né? E assim também com o Emanuel, com a Gabriela, né? Então, a gente profetizou muito sobre a vida dela, né? Mas eu sei que o esforço dela em buscar o Senhor, às vezes eu vou lá no quarto, ela está na madrugada orando, ela está louvando a Deus, está chorando lá. Eu vejo que o esforço dela é algo tremendo, sabe? Por isso que eu louvo a Deus pela filha que eu tenho. Uau. Então, a profecia, desde o ventre, mas eu sei que já passou do ventre, dá tempo de se profetizar na vida do seu filho. E eu acho que é uma atmosfera impregnada do Espírito Santo, né? Então, a atmosfera que ela é exposta desde a infância, não foi ao boteco, não foi no baile funk que ela foi exposta, né? Então, a gente vai pegando as dicas aí do caminho que nós temos que percorrer para ter a nossa colheita certa também. Agradecer aqui também a tia Dair, a Anne, a Yanei, quantas pessoas puderam ouvir esse transbordo de vocês. E olha, nós vamos encerrar, nós está dando aqui, já deu 10 horas. Agradecer também a doutora Alessandra Carol, que está aqui com a gente. É o seguinte, vamos selar esse momento, pedir a Vitória para selar com uma oração. E eu peço que Deus retribua 1000 vezes mais na vida da Vitória, na vida do Felipe, na vida da Marta, na vida de toda a sua família, da Gabriela, que já é vitoriosa desde o ventre também, do Emanuel, que vocês possam receber tudo que vocês estão plantando aqui nessa terra, que é lindo e que nós precisamos desse mover forte para o reino. Então, que os consultores desse mundo, como vocês,
Vocês que trabalham também no ramo da construção civil, vocês constroem fisicamente e vocês constroem no reino espiritual. Então, que esses construtores possam ser mais fortes e rápidos do que os demolidores desse mundo. Obrigado por ser essa inspiração de família, de ser humano, num sábado como esse. Glórias a Deus, como diz aqui meu diretor Valquimar. Amém. Ariane, antes da Vitória terminar, eu posso deixar uma última palavra? Por favor. Bom, pessoal, nós estamos aqui numa cidade pequena chamada Tapera, no sul do país. Mas nós temos um trabalho muito lindo que se chama Comunidade Terapêutica Vita. E eu preciso anunciar esse trabalho. Com uma pergunta: quem você tem alimentado esse mês? Quem você vestiu esse mês? É algo tremendo, tá? E quem você tem ajudado sem esperar nada em troca? Bom, essa comunidade terapêutica, ela nasceu no coração de Deus e a gente mantém ela e corremos em busca agora para ampliar a capacidade de atendimento. É uma comunidade que recebe adictos e pessoas com problemas de álcool. Bom, eu já tenho pessoas que estão trabalhando dentro da empresa aqui, que foram restauradas, que mudou totalmente a sua rotina, a sua vida, que hoje são exemplos na sociedade, sabe? E é por isso que eu gostaria de falar sobre essa comunidade, porque nós queremos evoluir, nós queremos aumentar a capacidade dela para receber pessoas, e depois eu vou estar te passando algum videozinho dela, até a questão do Pix para ajudar, porque nós necessitamos da ajuda de todos agora, tá bom? Nós queremos aumentar agora aqui a capacidade de atendimento. E eu fico muito feliz em dizer isso, tá? Que pessoas têm deixado o mundo das drogas e da bebida e estão inseridas novamente numa sociedade, anunciando a Cristo, anunciando o Evangelho, tendo suas famílias restauradas. Quando a gente recebe as crianças, os filhos deles, é comovente. É comovente porque a gente vê que o trabalho que nós estamos fazendo não é em vão, é reestruturação de famílias e lares. Uau, que trabalho bonito, eu não sabia, tô sabendo agora, eu quero fazer parte disso, eu quero ajudar. Vocês aí do Rio Grande do Sul que tem essa força enorme, que passaram pelo que vocês estão passando aí ainda, e vocês, mais uma vez, se reergueram, mostrando toda a força através do trabalho, através da fé, e ainda tem esse trabalho bonito com os adictos, que é tão importante, porque quando você salva uma pessoa, se você tira uma pessoa do mundo das drogas, do mundo do álcool, você tá salvando, na verdade, mais do que uma família, porque a família é óbvio que você salvou um bairro, você salvou um setor inteiro, porque aquele cara que estava nesse mundo, ele estava destruindo o setor dele, ele estava dando trabalho para todo mundo ali, então você está salvando ali, quando você salva uns 200 a 1000, no mínimo, o número é multiplicado por muito ainda. Eu admiro muito esse trabalho social com os adictos, tirando das drogas e tirando do álcool. Você tá diminuindo a criminalidade, você está diminuindo um desastre que acontece nas famílias, na sociedade. Isso é muito forte. Eu falo que todos os trabalhos são bem vistos. Quando você cuida de um idoso, é muito bonito. Mas quando você cuida do idoso, é quase que um idoso e sua família. Agora, quando você cuida de um usuário, de um adicto, você tira ele desse mundo e você coloca ele no emprego, igual você colocou aí, caraca, você está salvando a humanidade quando você está tirando uma pessoa. É muito grande a cadeia que se quebra quando você tira uma pessoa do mundo das drogas. Parabéns, que lindo. Por favor, partilha isso com a gente para a gente poder divulgar, fazer parte também desse trabalho bonito. Você vê que é a obra completa, né? Você vê quando a pessoa está envolvida, essa família está envolvida no trabalho, está envolvida na espiritualidade, está envolvida no social, a roda completa. Que lindo esse contribuir de vocês. Parabéns. Perfeito. Vitória, você sela para nós esse momento com a oração e vou agradecendo aqui a todos, desejando um ótimo sábado na presença de Deus, na graça de Deus, que nós somos tocados e transformados por tudo aquilo que nós ouvimos aqui hoje. Decisões vão ser tomadas aqui de mudança na nossa vida. Amém. Então, vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai, muito obrigada por essa manhã, Pai. Muito obrigada pelo teu amor e pela tua graça que a todo dia se renova, Pai. Muito obrigada por nos alcançar e nos perdoar. Muito obrigada por esse momento de comunhão que nós podemos ter, Pai. E onde nós podemos falar um pouquinho mais de Ti, Pai. Falar sobre quem o Senhor é, sobre a Tua grandiosidade, Pai. Muito obrigada por esse projeto, Senhor, que eu sei que nasceu no Teu coração.
e que vai alcançar ainda muitas pessoas, Pai. Muitas pessoas falando sobre o teu amor, Pai. Sobre o amor verdadeiro, Senhor. Nos ensina a te amar verdadeiramente, Pai. Te amar de todo o nosso coração, Senhor. E estar totalmente voltado para Ti. Que os nossos olhos estejam totalmente voltados para Ti, Senhor. Que o nosso coração e a nossa vida estejam aos Teus pés, Senhor. Porque o Senhor é grande, nós somos pequenos. Que essa grandeza, cada dia que passa, venha transparecer ainda mais nas nossas vidas, Senhor. Que nós venhamos transparecer aquilo que o Senhor faz em nós, Pai. Que nós não fiquemos só para nós, Pai, mas sim que nós venhamos distribuir para os outros, Senhor, daquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Senhor. Muito obrigada por esse momento, nessa manhã, por cada um que tirou um tempo, Pai, para estar aprendendo mais sobre a Tua palavra e aprendendo mais sobre Ti. E essa é a minha oração nessa manhã. Muito obrigada por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, coração linda. Vamos nos despedindo aqui nessa atmosfera, nesse perfume que vocês exalaram aqui de Jesus Cristo. Que lindo, nós podemos sentir isso em todos os lugares do Brasil. Nós sentimos. Que bênção. Eu agradecer também o pessoal aqui de Gurupi, doutor Isaú, Helena, lá da creche Irmã Dulce, quantas pessoas nesse movimento também. Então, pessoal, até sábado que vem. Muito obrigado, Felipe e Vitória, por tudo que vocês entregaram aqui de Jesus Cristo. Céus em festa por tudo que vocês fizeram aqui. Muito obrigada. Deus honre vocês ainda mais. Amém. Deus abençoe. Despedir nossos amigos aqui, Cássio, Xaxim, Patrícia, e um ótimo sábado, pessoal. Todos vocês estiveram conosco aqui. Muito obrigada. Tchau. Forte abraço. A Deus toda honra e toda glória. Até próximo sábado. Amém.